Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje é Sartre, Levinas e a liberdade. Precisamos voltar a falar de liberdade de uma maneira mais metódica. Porque hoje se fala muito de liberdade. Eu tenho liberdade de expressão, aí vai uns deputados e invadem um hospital, deputados de extrema direita. Mas é assim mesmo? Podemos invadir qualquer lugar de um hospital? Inclusive as UTIs? Ué, e os doentes que estão lá? Que às vezes não podem ter aquele lugar violado exatamente porque a situação deles é delicada. Então, dentro do espaço da liberdade, nós podemos dizer que vamos agredir ministros do Supremo em nome da liberdade e em nome da liberdade de expressão? Eu saio xingando todo mundo? Que liberdade é essa? Então, eu faço a pergunta socrática: o que é liberdade? As pessoas falavam da paz, paz para lá, paz para cá, paz para lá, paz para cá, e Sócrates, mas o que é a paz? As pessoas diziam: eu sou livre, você não é livre, a liberdade para lá, a liberdade para cá, e Sócrates, mas o que é a liberdade? Então, mais uma vez se faz presente, porque as pessoas diziam: o que é o amor? O amor para lá, o amor para cá, e Sócrates, o que é o amor? Então, eu faço a pergunta socrática a respeito da liberdade: o que é a liberdade? Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Então, acione o sininho, dê o seu like, participe, né? Compartilhe, sobretudo se você entende a importância do magistério, a importância da valorização social do magistério. Ao valorizar o professor, ao valorizar o magistério, uma sociedade está valorizando o quê? O conhecimento. É o professor que transmite em tese e de uma forma mais objetiva a cultura formal para as pessoas, ele se prepara para isso. E ao não valorizar o professor, significa que essa sociedade não está valorizando o conhecimento. E a não valorização do conhecimento hoje no Brasil é um problema muito sério. Penso até que diante do mundo hoje, principalmente em relação às grandes nações, nós estamos intelectualmente bastante atrasados pelo que está aparecendo a nós, a maneira como o mundo está vendo a gente agora, até com um olhar de sarcasmo e deboche. O primeiro-ministro francês debochou da gente, do nosso afã pela cloroquina. Então, precisamos pensar o conhecimento. E pensar o conhecimento é valorizar o professor. Mas onde o professor é menos valorizado? Na relação com o ensino básico, que vai da creche ao ensino médio. Aí nós temos um grande gargalo a ser cuidado. Então, é importante a valorização social do magistério. E esse canal também tem o objetivo de combater o pensamento binário, que pensa no mundo como se o mundo fosse os nós e os eles. Os eus e os eles. Quem são os eus? Os que estão fora da Matrix, que não se dobram perante o sistema. Todo mundo vive debaixo do sistema capitalista, né? Mas o capitalismo venceu, mas ninguém se dobra ao sistema. Ou seja, a pessoa, quando ninguém está debaixo de sistema nenhum. Então, quando vai comprar alguma coisa, fala assim: moço, me dá isso aqui. Aí a pessoa fala: R$100, não. Eu estou fora da Matrix, eu não. Estou fora do sistema monetário. Estou fora da Matrix, então eu não vou pagar. Então, as pessoas estão assim, como se fosse possível viver fora de todos os sistemas que existem. Então, esse pensamento binário precisa ser questionado através da reflexão, análise da síntese, né? Os fundamentos básicos da filosofia, para a gente fazer a crítica.
que vem do grego críticos, que significa avaliar, julgar e concluir corretamente. Tem também o meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson, e o meu blog, rosamasson.blogspot.com. Rosa Masson sempre com 2 S e tudo junto. Então vamos lá. Sartre, Levinas e a liberdade. Como eu falei, é importante falarmos sobre a liberdade. E ao falarmos sobre a liberdade, precisamos fazer a pergunta socrática: o que é a liberdade? O que é ser livre? Eu sou livre. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Somos livres. Mas o que é a liberdade? Isso é definido historialmente. Gosto muito dessa definição de Heidegger, o homem historial, né? Não apenas o homem daquela história acadêmica que define o que é o tempo, o que são os fenômenos do tempo, mas o homem historial, dessa historicidade que se encontra na dinâmica dos dia a dia, através dos vários lugares do tempo. O homem historial. E esse homem historial, que eu prefiro em relação ao homem histórico, ele teve vários conceitos de liberdade. O conceito de liberdade, por exemplo, eu vou dar alguns, não é possível falar de todos, mas, por exemplo, o texto bíblico aparece com conceitos de liberdade. E nesse conceito de liberdade não aparece o sujeito, porque o texto bíblico fala de homem, mas não fala de sujeito. Fala de homem, mas não fala do indivíduo livre da modernidade. Então, quando você encontra, às vezes, um cristão, ele diz para você: a Bíblia diz que o homem tem livre-arbítrio, mas o texto bíblico não estava no contexto do homem, do sujeito livre da modernidade. O Adão da Bíblia, que, entre aspas, decidiu pecar, não era o cogito ergo sum de René Descartes, porque o homem livre em relação à natureza surge na modernidade. A natureza até a Idade Média era um mistério de Deus, e o próprio homem, o seu próprio corpo, era mistério de Deus. Era mistério, ou seja, se o homem não era dono nem dos seus valores, do que ele é, não era proprietário nem dele, ele não considerava que ele era proprietário nem dele, como ele poderia ser proprietário da sua liberdade, de todas as variáveis que pudessem existir nele? Então, o texto bíblico fala de homem, mas não fala de sujeito. Então, quando Deus quis libertar o seu povo, ele não perguntou. Quando ele chamou Moisés para libertar, Moisés não queria ir. E ele só foi porque a ira do Senhor se manifestou. E num determinado momento, Deus resolveu livrar o seu povo, né? Jonas falou: não vou para determinado lugar. Veio um grande peixe, engoliu, jogou ele lá. Ou seja, se ele dependesse do livre-arbítrio, com certeza ele não iria. Então, o texto bíblico fala de homem, mas não fala de sujeito. E a liberdade não é a liberdade do sujeito, não é a liberdade cujo homem é o proprietário da mesma. Então, e o próprio Cristo diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, a liberdade estava no Filho como enviado de Deus. E também, se ninguém poderá vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ou seja, o Pai que leva. Então, também o próprio Paulo fala que Deus tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Ou seja, há um diálogo entre o divino, as forças do divino, do sagrado, e a liberdade. A liberdade não é propriedade do homem no texto. Também existe a liberdade, existiram os conceitos de liberdade entre os gregos. Conceito de liberdade da areté. A liberdade estava onde? Na areté, ou seja, na virtude. Na areté guerreira de Aquiles e Heitor, que eram homens livres, e esses dois representavam homens livres que iam para a guerra, porque eram livres. Porque se eles se retirassem, se assentassem apenas nas suas vidas familiares e privadas, eles não poderiam ser livres. Não há esse conceito nosso de liberdade da vida privada. Lá na areté política, a liberdade estava na cidadania, onde o homem livre discutia os destinos da cidade com os seus concidadãos da areté política. E o escravo era livre? Não.
A mulher era livre? Não. O estrangeiro era livre? Não. A liberdade era se dava no espaço da cidadania. Então, hoje nós consideramos que todos os homens têm o direito à liberdade. Lá não. Então, percebam que a liberdade depende do momento histórico ou historial. Mas, com o tempo, nós começamos a vivenciar a possibilidade do homem ser incluído como ator principal da liberdade. Isso se dá historicamente, isso se dá gradativamente, porém ainda não na Idade Média. Durante a Idade Média, no fim da segunda metade, isso começa a aparecer, mas durante a Idade Média era uma era teocêntrica, né? Deus era o centro, o homem não era o centro. Então a liberdade não poderia ser um valor antropocêntrico, centrado no homem, centrado no indivíduo, centrado no sujeito. Na sentença que condenou Ana Bolena, por exemplo, dizia que Ana Bolena, possuída pelo demônio. Bom, se a pessoa foi possuída pelo demônio, não foi na liberdade que ela agiu. Então, percebam que a liberdade depende muito dos dias. Porém, a partir da escolástica, essa possibilidade intelectual de verificação da liberdade começa a aparecer, porque na escolástica aparece a querela dos universais, perguntando, né, a partir do 9º século ali, perguntando se a palavra, se a verdade poderia ser nominalista, ou seja, se a realidade, se as palavras são apenas nomes, se a palavra se refere exatamente à realidade, ou se a palavra é apenas uma questão intelectiva. A palavra é o quê? É apenas nome? A palavra se refere à realidade como ela é? Ou a palavra é uma construção intelectual? É uma realidade intelectual a ser vivida? E esse pensamento vence principalmente com a presença de Tomás de Aquino, um intelectualista convicto que diz o seguinte: a queda do homem no Éden não foi total, não, ela foi parcial. Porém, intelectualmente, o homem não caiu. Ele caiu fisicamente, mas não caiu intelectualmente. Aí ele abre um precedente, porque ele é o principal nome da escolástica, na sua Suma Teológica, e ele abre esse precedente. Não, intelectualmente nós não caímos. Caímos fisicamente. E, no final da Idade Média, aparece o Renascimento. E no Renascimento, aí sim, o homem se encontra como o centro da realidade. Nasce o antropocentrismo renascentista, que aparece no teto da Capela Sistina, onde aparece Deus, Adão e a anatomia humana envolvendo o divino e o sagrado. O homem vitruviano, a anatomia começa a aparecer, demonstrando que o homem poderia sim conhecer o seu próprio corpo, até então conhecido como mistério de Deus. Então o homem não considerava que ele poderia conhecer-se plenamente. Se ele não poderia conhecer a ele e seu corpo plenamente, como ele poderia ser intelectualmente livre, individualmente livre? Que acesso à natureza ele poderia ter em liberdade, se a natureza era considerada um mistério de Deus? Porém, a modernidade aparece, o antropocentrismo aparece, e entramos na modernidade, onde René Descartes, no século XVII, no seu descrito Máquina Humana, ele descreve o funcionamento do corpo humano. Inclusive ele fala de uma glândula pineal, que seria uma glândula do cérebro que nos ligaria ao divino. Essa glândula poderia inclusive ter contato com fenômenos divinos. E também ele separa o sujeito do objeto do conhecimento. Ao separar sujeito e objeto do conhecimento, ele diz: penso, logo existo. Porque mesmo enganado eu estou pensando. Então o pensamento é a possibilidade inalienável de conhecimento da natureza, o objeto do conhecimento. Então ele constrói um caminho intelectual possível para o acesso à natureza. Então estava aberta a possibilidade do homem explorar a natureza.
E hoje estamos pagando um alto preço disso. Estamos pagando um alto preço dessa liberdade em relação à natureza, essa liberdade até inconsequente em relação à natureza, que coloca que a liberdade pode ser problemática. Aí, por isso é que, por razões como essa, que Thomas Hobbes, escreveu a sua grande obra, Leviatã, e nesse livro ele coloca que o homem é o lobo do homem. O homem é o lobo do homem, então é importante que os ímpetos da liberdade sejam contidos ou controlados. Aí ele pensa na instauração do Leviatã, do Estado, em acordo com os homens. Os homens entram em acordo, formam esse Estado, esse Leviatã, que administra os ímpetos humanos para que a liberdade não seja uma liberdade onde todos fraturam-se porque são livres. E também essa ideia contratualista vai ser seguida também por Rousseau, que diz na sua obra Contrato Social que é necessário que nós formemos um contrato social onde cada um vende parte da sua liberdade para a preservação da liberdade do outro. E nós hoje somos uma sociedade contratualista. Nós temos contratos sociais que nos cercam. A Constituição é o principal contrato social que nos cerca. É por isso que quem não gosta, quem não é afeito a essa liberdade, ataca sempre a Constituição. Que a Constituição é isso, a Constituição é aquilo, a Constituição é comunista, a Constituição... E a pessoa não quer se enquadrar em respeito ao próximo, muitas das vezes. Então, como a Constituição é uma Constituição que trata a questão da igualdade, por exemplo, muito embora a igualdade seja uma utopia importante que nós ainda não alcançamos, não avançamos muito nela, não só no Brasil como no mundo, mas no Brasil especificamente, com a sua desigualdade social. Mas há pessoas, e hoje no Brasil está muito em voga, que tem problemas com a Constituição exatamente porque ela não quer a igualdade. Porque para a cabeça desse pessoal, a igualdade é um problema comunista. É um princípio comunista. O comunismo, o socialismo se voltou mais para a igualdade. Os liberais se voltaram mais para a liberdade. Mas igualdade, a ideia de igualdade não é uma questão comunista. Né? Está na Constituição de todas as democracias do mundo, e todas as democracias do mundo não são comunistas. Então, dentro desse processo também surge o iluminismo, com personagens como Montesquieu, falando sobre o equilíbrio entre os poderes. Os poderes precisam se equilibrar para que um poder não sobrepuje o outro em nome da liberdade. Então, formamos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. É por isso que o inquérito mandou instaurar verificações agora em relação ao governo federal no combate à pandemia. Um poder da República instaurando um inquérito sobre os atos de um agente do Executivo. Mas, dentro dessa discussão histórica e historial, prefiro historial, sobre a liberdade, Sartre e Levinas aparecem como figuras muito importantes. Para Sartre, a liberdade ela só pode ser vivenciada, porém existe ela é vivenciada, porém existe o outro que a contém, que a limita, que a questiona. E eu só posso me identificar neste outro que me vê e me define e diz o que eu sou, senão a liberdade, a minha própria liberdade, o meu próprio eu não pode se expandir se esse outro não o apontar, não o questionar. Por isso ele diz, né, que o inferno são os outros. Porém, para Levinas, o outro não é
contenção da liberdade. O outro é possibilidade de expansão. É no outro que a minha liberdade se expande. Porque o outro, inclusive, é o fator divino que aparece a mim. Então é no outro que a infinitude ocorre. Porque o outro, por não ser verificável, ele é possibilidade infinita que se apresenta a mim. Então a rostidade do outro, né? Rostidade, o lugar onde o outro ocupa inalienavelmente, o lugar que só ele ocupa, evidentemente dentro de um contexto social. Mas o outro, para Levinas, é possibilidade de expansão. Eu me expando no outro, e só no outro, só nessa expansão onde o outro dialoga comigo, eu posso ser livre. Porque o outro só aparece, o Deus só pode se mostrar na rostidade, ou seja, no rosto do outro. É um conceito de Levinas. E dentro desse, e pensando a liberdade nos dias atuais, o que seria a liberdade? Vou arriscar, porque é importante fazer uma definição sobre a liberdade agora, porque temos problemas em relação a ela agora, principalmente porque temos um mundo onde as coisas parecem fáceis. Parece que o conhecimento é muito fácil, basta clicar, né, sobre qualquer assunto nas redes sociais que aquele tema aparece. Então, aqui do meu quarto, estou conversando e posso falar com o mundo todo. Aparentemente, você sem fronteiras é você sem limite? O que é ser sem fronteiras? Então, vou arriscar. Ser livre é agir no mundo tendo o outro como realidade, como possibilidade principal. Eu não creio que o eu seja o principal ator da liberdade. O principal ator da liberdade é o outro. Evidentemente que eu não vou agir de má fé, como dizia Sartre, dizer, se é o outro, então eu não tenho nada a fazer. Não. Eu tenho muito a fazer, porque em Sartre o que nos define é a ação. E quando nós agimos no mundo. Porque para Sartre somos condenados à liberdade. Não é uma questão de agir livremente porque eu quero. Não. Nós estamos condenados à liberdade. E o que é negar a liberdade? Para Sartre, negar a liberdade é má fé. Aí eu coloco a culpa no destino, em Deus, nos outros, e eu esqueço que eu sou, segundo Sartre, condenado à liberdade. Então eu preciso agir. Então, na minha definição, verdade é a ação no mundo tendo o outro como possibilidade principal. Por quê? No dia que eu nasci, foi um grande evento, nasceu um ser único no mundo, mas o mundo já existia e poucas coisas, ou quase nada, foi mudado no mundo quando eu nasci. Quando nós partimos e deixamos muitas pessoas que amamos, uma pessoa única se foi, mas poucas coisas mudam no mundo quando partimos. Porém, o outro e os outros ficam como possibilidade principal. Então eu acho que é um grande exercício de humildade e de respeito aos outros. Quando nós entendemos, sobretudo no mundo atual, onde as informações se encontram quase que simultaneamente, é importante pensar, e eu penso assim, que a liberdade se encontra principalmente no outro. O outro é a principal possibilidade de liberdade que eu tenho. Por que isso? Vou tentar explicar. Quando uma pessoa comete um crime e ela é presa, ela não perdeu a liberdade. Ela agiu no espaço da liberdade. E no espaço da liberdade está ela e estão os outros. Por isso é que ela foi presa. Perdeu sua liberdade? Não, ela está no espaço da liberdade. Mesmo trancafiada, ela está no espaço da liberdade. Então, quando uma pessoa faz uma coisa e não quer que os outros vejam, ela faz no espaço da liberdade, não apenas porque ela está fazendo escondida, mas porque o outro não pode ver. Então o outro é possibilidade
no seu ato, mesmo feito escondido ou às escondidas. Se uma pessoa comete um crime e esse crime não é encontrado, ela esconde esse crime do outro. O outro é possibilidade. O outro é a possibilidade principal das nossas ações na liberdade. Porque ao nascermos, quase nada muda no mundo. Ao morrermos, pouca coisa muda. Ou seja, é claro que há atores, logicamente que a maioria esmagadora de nós tem pouca atuação política substancial na mudança do mundo. Ou seja, o mundo ocorre em um diálogo historial. E esse diálogo historial, que vai para além do diálogo com a história, é o principal motivo das nossas ações. Sempre agimos na expectativa de um mundo que já é. Podemos construir caminhos novos, mas o mundo que já é e que será, ou seja, o mundo dos outros, é uma possibilidade muito maior do que a realidade individual que eu posso ou possa construir. Então acho que é um bom exercício de humildade, principalmente nos dias atuais, compreender que eu sou livre, mas o principal motivo da minha liberdade é o outro e são os outros. Ok, galera? Vocês são do coração.